Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Tive um probleminha aqui para poder iniciar, né? Entrar aqui no Facebook, mas agora estamos online, né? Plenamente aí, prontos para a live de hoje. Então hoje, conforme eu combinei lá na postagem de ontem à noite, vamos trabalhar aqui a questão da naturalização nos seus aspectos constitucionais, né? Vamos nos ater à Constituição, não vamos chegar, né, a adentrar nas questões que são as questões de, né, internacional pública e toda a legislação específica em torno da matéria. Meu nome é Márcio Rodrigues Oliveira, para quem não me conhece, professor de Direito Constitucional, e vamos lá, vamos iniciar. Bom, quando falamos na questão da naturalização, a primeira ideia que nós devemos ter é efetivamente o artigo 5º, inciso de número 51 do texto constitucional. O artigo 5º, inciso de número 51, ele vai nos mostrar que, né, a naturalização ela poderá ocorrer, né, mas com algumas, né, restrições. Então ele diz lá, né, no artigo 5º, inciso de número 51, né, que não haverá extradição do brasileiro nato, podendo, né, ser extraditado a figura do naturalizado. Então, a primeira coisa que nós temos que definir, então, né, é a figura do que é o brasileiro nato e do que é esse brasileiro naturalizado. Boa tarde, Miguel. Tudo bom, André? Então, a primeira coisa que nós temos que definir é essa figura. Quem é o nato, quem é o naturalizado. Então, ao falarmos de brasileiro nato, nós já vimos, né, na aula, né, em aulas anteriores, o nato é aquele nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais que sejam pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seu país. Temos ainda como nato nascido no exterior, de pai ou mãe brasileiro, cujo pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil, e o nascido no exterior, de pai ou mãe brasileiro, que não estão a serviço, mas que, né, levaram essa criança ao registro numa repartição consular, numa embaixada, né, ou mesmo em alguma repartição brasileira em solo estrangeiro, alguma representação brasileira em solo estrangeiro, não estando nem o pai nem a mãe a serviço. Então, ele diz lá no artigo 5º, inciso de número 51, nenhum brasileiro será extraditado. Então, a primeira leitura que nós temos que fazer é do que a Constituição efetivamente está falando. E ali, nesse iniciozinho, quando ele diz nenhum brasileiro será extraditado, na verdade, nós estamos falando da figura do brasileiro nato. Nenhum brasileiro nato será extraditado. E aí surge a seguinte dúvida, né? Mas qual é a modalidade de extradição, né, em que estamos falando? Bom, extradição pode ser visto como sendo um gênero. Boa tarde, Alessandro. Extradição pode ser vista como sendo um gênero, e esse gênero extradição comporta duas espécies. Nós vamos ter uma extradição que é uma extradição ativa e vamos ter uma extradição
que é uma extradição passiva. Então, o que devemos entender por extradição ativa, né? Primeiro, lembrar que extradição é uma modalidade de cooperação internacional. Segundo, lembrar que, né, na extradição vai se requisitar a entrega de um indivíduo, de um estado a outro estado. E essa entrega do indivíduo de um estado a outro estado, ela se dará sob a alegação da prática de atos ilícitos no território do estado requerente. Então, quando se fala em extradição ativa, nós estamos falando que um estado irá requerer a outro estado a entrega de um indivíduo que tenha cometido atos ilícitos no território do estado requerente. Então, na extradição ativa, se o Brasil faz o requerimento, nós temos ali uma extradição ativa. Se o Brasil ele é o requerido, nós vamos ter uma extradição que é uma extradição passiva. Grande Nelson, saudações rubro-negras. Então você vai perceber, né? Fala, Renatinho. Então nós vamos perceber, dentro desse contexto, que na extradição ativa, o Brasil age como sendo o requerente e não o requerido. Nesse contexto, o brasileiro nato, ele pode ser o quê? Extraditado na forma que é a forma ativa. Quando o Brasil requer à autoridade estrangeira a extradição de um indivíduo que tenha cometido crimes em nosso território. Então nós vamos perceber que eu posso extraditar o brasileiro nato, mas na forma que é a forma o quê? Que é a forma ativa, quando o Brasil requer essa extradição. Quer ver um exemplo bem famoso de extradição? Alguns, né, exemplos famosos de extradição ativa. Né, quem é da minha geração ouviu falar, por exemplo, né, de Georgina de Freitas, acusada e condenada por desvios, né, junto ao INSS. Ela foi encontrada no exterior à época pelo Cabrini, que ainda trabalhava na Globo nessa época, né, se eu não me engano, na Costa Rica, e as autoridades brasileiras à época pediram então, né, fizeram um pedido formal de extradição da Georgina para o território nacional. É uma extradição que nós chamamos de extradição quê? Ativa, o Brasil requerendo. Uma outra extradição famosa, a extradição, por exemplo, de Fernando Beiramar. Beiramar, quando foi preso, salvo engano da minha memória, Beiramar foi preso na Colômbia. E aí nós vamos perceber, né, que o Brasil pediu a extradição do Beiramar junto às autoridades colombianas. E o que nós temos aí? Uma extradição que é uma extradição ativa. O governo brasileiro requerendo ao Estado estrangeiro a extradição, nesses exemplos, de indivíduos que são de nacionalidade brasileira, brasileiros natos, e que foram presos no exterior. Por exemplo, mais recente, a gente pode citar, né, a questão da prisão, por exemplo, do Salvatore Cacciola, que era dono dos bancos Marca e Fonte Sidan,
que embora o nome italiano não lhe negue a origem, né, ele também era brasileiro. E o Cacciola foi preso, extraditado para o Brasil, passou uma temporada ali em Bangu. Então você vai ter aí, né, exemplos de extradição, né, ativa, que é quando o Brasil requer ao Estado estrangeiro a entrega de um indivíduo que em nosso território tenha cometido algum tipo de delito e fugido para o exterior, tentando evitar a punição. Então, quando se diz nenhum brasileiro nato, e aí já é um grifo nosso, né? O nato já é um grifo nosso, não está no artigo 5º, 51, né? Não assim expresso. Nenhum brasileiro nato será extraditado é na forma passiva, porque na forma ativa poderá haver a extradição do brasileiro nato. Na forma passiva é o inverso. Na forma passiva é quando o brasileiro, né, o Estado brasileiro recebe um requerimento de extradição de um Estado estrangeiro. Aí o Brasil se encontra na forma que é a forma passiva. E, né, estando o Brasil, né, na forma passiva, aí serve a máxima de que nenhum brasileiro nato será extraditado na forma passiva. Não significa que esses indivíduos ficarão impunes. Não significa que eles não responderão pela prática do crime que eles cometeram no exterior. O que significa que o Brasil não entrega o seu nacional através de extradição. Então, por exemplo, né, há poucas semanas atrás, o Fantástico noticiou um crime cometido nos Estados Unidos da América por 2 brasileiros. Eles mataram uma brasileira que estava morando lá, fugiram, né, o estado, né, não me lembro agora exatamente o nome do estado, mas era fronteiriço ao México. Então eles passam pela fronteira seca dos Estados Unidos com o México, adentram em território mexicano, e do México eles compram passagens aéreas e, né, vêm para o Brasil. E aqui no Brasil eles se encontram nesse momento, né? Então, o que vai acontecer? Na reportagem teve até uma questão, né, que ilustra muito bem isso, né? A mãe da vítima lamentando que os indivíduos fugiram para o território brasileiro. Porque provavelmente, né, alguém deve ter, algum advogado, defensor público, enfim, explicado a ela que eles responderiam pelo homicídio de acordo com a legislação brasileira e não de acordo com a legislação americana. Por quê? Né, lá no direito penal a gente tem aquela questão do princípio da territorialidade, aquela coisa toda, mas o fato é que os indivíduos fugiram para o território nacional. E mesmo que haja um requerimento da autoridade americana requerendo a entrega desses 2 indivíduos por terem cometido um crime nos Estados Unidos, o Brasil não vai extraditá-los, porque o Brasil não extradita brasileiro nato. Isso acompanha a maior parte das constituições mundo afora. Você vai perceber, por exemplo, que há exceções.
A Colômbia com a questão, né, a Colômbia com a questão do narcotráfico, ela entendeu por bem, né, modificar a sua Constituição através, né, de um projeto de emenda constitucional, e esse projeto de emenda foi aprovado e passou a permitir, quando o indivíduo é acusado por tráfico internacional de entorpecentes, em especial quando o requerente é a autoridade americana, que o indivíduo possa ser entregue às autoridades americanas. E por isso toda a guerra que Pablo Escobar travou com o Estado colombiano foi justamente para que se retirasse essa emenda e não se permitisse mais a extradição do cidadão colombiano. O México, né, o México também tem acordos de extradição com os Estados Unidos da América. Recentemente, nós vimos, né, que o El Chapo, né, foi extraditado para os Estados Unidos depois da última fuga, em que ele, né, foi preso novamente. As autoridades mexicanas acharam por bem extraditar o El Chapo para os Estados Unidos. Ele foi julgado lá em Nova York, né, até um dos delatores, segundo, né, as informações de veículos de mídia, foi, né, aquele outro traficante que foi preso aqui no Brasil, o Abadia, né, acabou entregando ali várias das operações do Chapo, e o El Chapo foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos e se não volta mais para o México, vai morrer encarcerado numa prisão americana. São exceções à regra, porque a regra normalmente é a não extradição do nacional. O Cacciola mesmo, só foi possível extraditar o Cacciola para o Brasil, né, para cumprir pena em Bangu. Por quê? Porque o Cacciola, ele deixou a Itália, e a Itália não extradita italiano nato, mas ele deixou a Itália e foi para Mônaco. Ao adentrar em Mônaco, ele foi retido pelas autoridades do estado de Mônaco, e aí o Brasil fez um pedido formal de extradição para, né, o governo de Mônaco, o estado de Mônaco. Então perceba, o nato, ele não é extraditado na forma passiva. Mas aí, professor, a gente já comentou sobre isso numa aula de nacionalidade, mas vale a pena, né, repisar o exemplo. Mas, professor, eu li nos jornais há algum tempo atrás uma manchete, e essa manchete ela dizia o seguinte, né? Primeiro caso de brasileiro nato extraditado no Brasil. A gente já comentou, né, há 2 aulas atrás, mas vou repisar o exemplo. Foi o caso de uma contadora de nome Cláudia. Ela foi morar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela contraiu núpcias. Ela se casa com um americano. E, né, casou com um americano, se regularizou, né, ela conseguiu um documento de cidadania, que é o Green Card, não é a naturalização, o nome já diz tudo, né? Green Card, cartão verde, né? O Green Card permite ao indivíduo a gozar de vários direitos que o cidadão americano ele pode gozar. E um belo dia, preenchidas as condições do Estado americano, ela resolveu se naturalizar americana. Ela se naturaliza e
após a naturalização, ela comete um homicídio, ela mata o marido. E, né, não me recordo, mas eu acho que ela chegou a ser presa, pagou a fiança e aproveitou da liberdade que a fiança lhe garantia e fugiu para o Brasil. Estava domiciliada em Petrópolis. O que aconteceu? Os Estados Unidos, então, faz um requerimento de extradição dela. E os advogados, né, que a defendiam, alegaram que ela era brasileira, que ela era nato e que, portanto, né, ela possuía a nacionalidade brasileira como um brasileiro nato e que, portanto, ela não podia ser extraditada. Porém, Barroso, que foi quem relatou esse processo, o Barroso, né, em seu voto, deixou muito claro que ela efetivamente fez o quê? Ela se naturalizou americana. E aí nós temos um problema. O artigo 12, parágrafo 4º, diz que ao se naturalizar, se não foi uma imposição, ou se o país no qual eu me naturalizei, ele não reconhece a minha nacionalidade originária, ela perderá, né, o brasileiro perderá a nacionalidade brasileira. Barroso, então, conclui que ela perdeu a nacionalidade brasileira e que não estávamos ali analisando uma questão que envolve a figura de um brasileiro nato, e sim um americano naturalizado, já que ela havia se naturalizado americana, ela tinha agora a nacionalidade americana, mas não possuía mais a nacionalidade brasileira. O Supremo, então, né, entende que ela deve ser o quê? Que ela deve ser devidamente extraditada. E assim foi, né? Ela foi extraditada. Mas a extradição não se deu pelo fato dela ser, né, brasileiro nato. Nenhum brasileiro nato será extraditado na forma que é a forma passiva, mas será extraditado, né, na forma ativa. Essa é a regra. Para o nato. Estamos falando de brasileiro nato. Ok? Aproveito para falar agora do naturalizado. Né? Luiz ali fez a pergunta, vamos entrar agora na questão do naturalizado. O naturalizado, né, nós temos uma situação diferente ao naturalizado. O naturalizado, ele pode ser extraditado na forma que é a forma, né, passiva, mas em duas situações que são situações específicas. Quais são as situações específicas? Né? Tráfico ilícito de entorpecentes, e aí pouco me importa se o crime praticado por ele foi antes ou foi depois da naturalização. Se é um traficante internacional de entorpecentes, o indivíduo poderá ser o quê? Devidamente extraditado. Ele deverá ser extraditado, desde que preenchido, né, os requisitos exigidos pela legislação brasileira. Né? Falar deve ser extraditado é muito forte. Né? Nós temos que obedecer
a legislação brasileira no que tange à extradição. Então, há vários requisitos formais que devem ser observados. Por exemplo, né, tem que haver um tratado entre os países. Ou, pelo menos, tem que haver, né, um agreement, que é um acordo executivo entre os países. Sem tratado, não há extradição. Então, nós vamos perceber que quando falamos, né, da figura do brasileiro naturalizado, ele pode vir a ser extraditado caso, né, tenhamos o tráfico ilícito de entorpecentes em sua modalidade internacional. E pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização. Então, ele pode ser extraditado por crimes que sejam comuns e praticados antes da naturalização. Então, crimes próprios, por exemplo, né, peculato. Peculato é um crime próprio de servidor. Concussão é crime próprio. Crimes próprios não me permitem, né, olhar para a extradição. Então, nós vamos perceber que tem que ser crime comum, não basta ser comum, tem que ocorrer antes da naturalização. Se for depois da naturalização, cai nas regras do brasileiro nato e não será extraditado na forma passiva. Então, né, ali aproveitando a pergunta do Luiz, né, o brasileiro naturalizado eventualmente pode ser extraditado por crimes comuns antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, sim. Né, pode ser extraditado dentro das regrinhas, né, que a Constituição estabelece. No caso de crime comum, antes da naturalização. Eu queria agora falar de algumas generalidades sobre extradição. A extradição, ela só pode se referir a crimes. Então, por exemplo, eu jamais terei a extradição por falta de pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. Tá? Então, embora a falta de pagamento de pensão alimentícia, pelo menos podemos falar aqui, né, das Américas, né, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, tem, né, dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e o Pacto de São José permite a extradição da figura, permite a prisão do depositário infiel. O camarada não paga a pensão alimentícia lá no seu estado de origem. Então ele, por exemplo, né, um cidadão argentino que não paga a pensão para os seus filhos, foge para o Brasil, está domiciliado agora lá em Florianópolis, né? O argentino adora Florianópolis. Está lá, né, em Florianópolis domiciliado. Ele não será extraditado em razão, né, da questão do pagamento de pensão, porque aí a prisão é civil. Então, né, só pode se referir a crimes. O que nós temos ali é uma prisão civil por inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Não pode ocorrer também a extradição por crime político ou de opinião. O Brasil, desde do retorno ao Estado Democrático de Direito, pós-ditadura militar, e, né, a publicação da Constituição Federal
de 1988, o Brasil ele respeita, né, a liberdade de expressão. Então você, né, aqui no Brasil, você não tem o crime, né, de prisão em razão, né, de suas opiniões. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que não há de se falar em extradição por crime político ou crime de opinião. Nem o crime político. O crime político não é o homicídio de um agente público, né? Presidente, ministro, não é isso. Né? Em alguns estados que são totalitários, né, crimes políticos podem ser, né, qualquer tipo de situação que leve você, né, a se opor ao regime totalitário que está no poder. Terrorismo não é político, não é crime de opinião. Então, o terrorista ele pode ser extraditado. Outra generalidade interessante: não se extradita, o Brasil ele não vai extraditar se a punição a ser cumprida for prisão perpétua ou pena de morte. Então, por exemplo, na situação dessa menina que usamos de exemplo, a Cláudia, americana naturalizada, deixou de ser brasileira. Na situação da Cláudia, o estado no qual ela cometeu o delito é um estado que permite a punição de pena de morte. Então, o Brasil pediu à autoridade americana que assumisse um compromisso por escrito de que não iria submeter, né, a menina que estava sendo extraditada, né, extraditanda, não iria submetê-la à pena de morte nem à prisão perpétua, né, e sim a penas aplicáveis no Brasil para o delito, né, da natureza que ela cometeu, que foi homicídio. Lá, homicídio, né, em primeiro grau, que é o homicídio premeditado. Uma outra generalidade, né, importante. O Brasil exige, né, que se aplique a pena máxima de 30 anos. Agora houve uma alteração recente, né, pelo pacote anticrime, mas até bem pouco tempo atrás o Brasil exigia a aplicação da pena de até 30 anos e, né, agora, né, com um novo período máximo de reclusão, o Brasil vai exigir a pena máxima, né, que está sendo aplicada no Brasil, sempre. Né? Então não pode submeter a perpétua, não pode submeter a pena de morte, não pode submeter a pena de banimento, não pode submeter a pena de trabalhos forçados, não pode submeter o indivíduo a penas cruéis, tem que assumir essa responsabilidade e ainda, né, se comprometer a seguir a legislação brasileira no que tange à aplicação da pena máxima, se quiser um indivíduo de volta. Aí você vai me perguntar: beleza, professor, o cara vai lá, assina, né, e depois ele, né, o Estado descumpre, o Estado vem, assina, né, e depois descumpre. Pode até ser que socorra. Os advogados da Cláudia, né, no último esforço, peticionaram, né, alegando que não havia garantias que a autoridade americana ia cumprir o acordado. E efetivamente, né, eu não sei, né, a gente tem que dar uma pesquisada para ver, né, se eles cumpriram o que prometeram e assumiram perante as autoridades brasileiras ou se a condenaram à punição de morte. Nunca mais se ouviu falar, né? Só, né, a imprensa brasileira ele pega naquele momento, dá aquele sensacionalismo e depois não acompanha o caso, né? Lá procurar dar uma fuçada depois para saber o que aconteceu. Ainda falando, né, em generalidades,
uma lenda urbana que eu tenho que deixar bem claro com vocês que é lenda. Quem é, né, da minha geração pegou um filme antigo, Assalto ao Trem Pagador. É um filme lá da década de 60, 70, né? E esse filme ele conta a história do assalto ao trem pagador da Inglaterra. E um dos líderes desse assalto se chamava Ronald Biggs. E o Biggs, né, ele fugiu para o Brasil. E ao fugir para o Brasil, o Ronald Biggs aqui permaneceu anos. Virou uma figura, inclusive, folclórica no Rio de Janeiro. Salvo engano de memória, ele morava em Santa Teresa e ele cobrava para dar entrevistas e receber curiosos na sua casa. O Biggs, ele nunca foi extraditado, e aí surgiu a lenda de que ele não foi extraditado porque ele tinha mulher e filho no Brasil. O filho, inclusive, foi integrante do Balão Mágico. Então, ele tinha mulher e filho no Brasil e, por isso, ele não foi extraditado. E essa lenda foi passando de geração para geração. O que eu tenho a te dizer sobre essa lenda é que ela é uma mentira. O Biggs não foi extraditado porque não havia entre o Brasil e a Inglaterra, e eu nunca entendi o motivo disso, né? Não havia um acordo de extradição entre os países. Não havia esse acordo de extradição. Então, né, o Brasil só vai fazer esse acordo de extradição lá na década de 90. Por quê? Porque na década de 90, o PC Farias, né, ele sai do território brasileiro, o PC ele sai do território brasileiro e ele vai para a Inglaterra. O PC sai do Brasil, ele vai para a Inglaterra e lá na Inglaterra o PC se estabelece. E aí a Globo, né, ela encontra o PC Farias na Inglaterra. E encontrando o PC Farias na Inglaterra, né, tem lá uma entrevista com o PC. Bom, o fato é que, né, após essa entrevista, as autoridades, né, brasileiras, elas correm e fazem um agreement, um acordo com a Inglaterra para que o PC fosse extraditado. Então, né, na verdade, o Biggs ele não é extraditado para a Inglaterra porque o Brasil não tinha com a Inglaterra um acordo que é um acordo de extradição.